Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 23ª semana do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos 43 a 49. As leituras bíblicas de hoje nos são muito oportunas para comentar brevemente a respeito do que seja a idolatria, visto que logo de início a primeira leitura diz enfaticamente para que os filhos da igreja fujam da idolatria. De fato, o Catecismo da Igreja Católica, em seu número 2112, relembra que o primeiro mandamento condena o politeísmo, que sumariamente é o culto a vários tipos de deuses. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo, dado que é uma tentação constante contra a fé, e que consiste em divinizar o que não é de Deus. A idolatria faz com que o ser humano coloque a criatura no lugar de Deus. Por esta perspectiva inicial, lembremos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Citação de Gênesis 1:26. Dando a entender que o ser humano possui características divinas. E por isso, quando alguém coloca outra criatura no lugar de Deus, tal pessoa se torna imagem e semelhança daquele falso Deus. Veja, por exemplo, quando os israelitas fabricaram um bezerro de ouro, citado no livro do Êxodo, capítulo 32. Ao fabricar um bezerro, o próprio povo de Deus deturpa a sua imagem divina, querendo que ela seja como a imagem de um bezerro. Ou seja, ao tirar Deus do centro do culto cristão, ou da sua própria vida, o ser humano se animaliza e perde a sua divindade, ferindo-a com atos pecaminosos e gravíssimos. Falar de idolatria, então, é muito conveniente. Ainda mais quando nos deparamos no Evangelho com os ensinamentos de Jesus a respeito de árvores boas e árvores ruins. Jesus diz que não se tira frutos bons de árvores ruins e vice-versa. Nisto fica claro que o cristão deve plantar em sua vida as sementes de Jesus, que são eternas e divinizadoras. Em outras palavras, a vida cristã deve estar sempre submissa e alicerçada no Deus uno e trino. Em uma visão prática, se diz que o reflexo da vida do cristão é o que ele tem plantado no seu interior. O Evangelho enfatiza que o ser humano coloca nos lábios aquilo que ele tem em seu coração. O que você tem pronunciado em sua vida diária? Com sua família, com seus amigos, no seu trabalho, em suas redes sociais, enfim. Veja que, segundo a instrução muito certeira de Jesus, o que você dizer às pessoas na sua vida diária é o que tem no seu coração. Não por menos, Jesus ensina sobre como construir uma verdadeira e autêntica casa cristã. Veja que bela instrução. Em razão de que todos aqueles que vão até Jesus e o escutam, colocando em prática suas palavras, é como um homem que cavou fundo no chão e fez o alicerce na rocha. Então veio as enchentes e fortes torrentes e deram contra a casa. Mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha firme que é Jesus. Por outro lado, o homem que ouve as palavras de Jesus e não as coloca em prática é como um homem que construiu a sua casa somente no chão, ou seja, no pó da terra. Então, quando veio as torrentes, deram contra a casa e imediatamente a casa desabou. Ora, isto também pode ser efeito do ser humano que deixa a idolatria entrar em sua vida espiritual e familiar. A pessoa que coloca outros tipos de deuses no lugar pertencente ao Deus unitrino se torna pessoa frágil e muito vulnerável a qualquer tipo de provas na vida diária. E neste caso,
qualquer vento ou turbulência atinge a vida de tal pessoa em cheio e ela não suporta, se afundando, caindo, se despedaçando e ficando em ruínas, como citado no Evangelho. Ao contrário da pessoa que se esforça para aprender cada vez mais as coisas que são de Deus, que constrói a sua vida na prática de Jesus. Tal pessoa permanece sempre de pé diante de todos e quaisquer tipos de possíveis turbulências. Vamos lá, absorva os ensinamentos de Jesus, pratique e fuja de centenas de idolatrias supersticiosas que existem por aí afora. Saiba construir a sua vida espiritual e familiar na rocha que é Jesus e verá o quanto será saudável para você cultuar o único Deus de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,